Namastê, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu tenho compartilhado contigo os princípios do Reiki Mikao Usui, sempre lembrando que o Reiki tem uma profundidade ímpar, tem elementos altamente sofisticados de encontrarmos a paz, de atuarmos contra a ansiedade, depressão, medo, a falta de gratidão, Reiki que é extraordinário para a raiva, a avareza, a falta de confiança e tantas outras doenças psíquicas, doenças da alma, que o Reiki por si só, ou junto com outros elementos, inclusive da medicina, podem trazer para ti uma vida que vale a pena ser vivida. E o Reiki tem os seus preceitos. Hoje eu quero conversar contigo sobre um dos preceitos que chama-se Shinpai Suna. Shinpai Suna, não se preocupe. É interessante porque todas as religiões têm um princípio, além do jejum extraordinário em qualquer pensamento religioso e espiritual. Mas além do jejum, as religiões têm um princípio de entrega, de nós nos soltarmos. Inclusive, um mestre que eu tive de yoga, professor Hermógenes, ele criou 4 frases extraordinárias que eu trago na minha vida, frases que devemos incorporar na vida, que é: eu solto, eu entrego, eu confio e eu agradeço. E o soltar, o entregar, é essa energia de não nos preocuparmos. E notar que a preocupação, se fosse boa, eu adoraria me preocupar. Isso não quer dizer que por vezes eu não me preocupe, mas, por exemplo, se eu me preocupar com a minha saúde, nada adianta. Adianta eu jejuar, comer pouco carboidrato, para mim, fazer mais karatê, andar mais, dormir melhor. Se preocupar com a saúde dos meus filhos, ou se eles vão usar drogas ou não vão impedir que eles usem drogas. O que eu posso é dar uma educação mostrando os malefícios da droga. Me preocupar se eu vou ter um emprego ou prosperidade financeira, de nada adianta. Eu posso estudar, me aperfeiçoar e ser um profissional extraordinário, que todos querem. Então, a ideia da preocupação é soltar, é abrir mão. É como se nós falássemos para a existência: eu me entrego, eu me solto. E eu sei que é difícil isso. Eu não estou falando que é fácil, mas é um caminho muito bacana. Eu falei para ti já do primeiro princípio, que é só por hoje, observar o que está acontecendo. O segundo princípio, só por hoje não se zangue. Esse princípio agora é Shinpai Suna, não se preocupe, confie, se entrega. E como fazer isso, Otávio? Você fala, mas como fazer isso? Como não se preocupar? Aplicando o Reiki em você. Eu falei para ti da outra vez, você pode aplicar Reiki antes de dormir. Tem várias pessoas que são iniciadas no Reiki, elas não percebem a bênção que elas têm em mãos. Agora, é lógico que você precisa aplicar, renovar os votos teu com essa prática muito sofisticada, muito abençoada. E trabalhar com esses princípios, que são 5, e mais um que é o somente por hoje, que muitos não consideram um princípio do Reiki, mas eu considero. Somente por hoje, não se zangue. Somente por hoje, não se preocupe. E agora, Kanshashite, somente por hoje, expresse a tua gratidão. Hoje tem textos, livros, ensinamentos que apontam o tempo todo na questão da gratidão. Mas eu quero que você saiba o seguinte: a gratidão, eu até posso pensar assim, eu sou grato por um monte de coisas. Ótimo, mas eu não expresso essa gratidão. Eu sou grato pela casa que eu vivo, não chove na minha cabeça. Ok, mas eu expresso isso todos os dias quando eu noto gratidão. Por exemplo, todos nós talvez queiramos ter uma Ferrari, uma Lamborghini, uma Porsche,
Mas quando olhamos isso com uma lupa, eu, por exemplo, prefiro muito mais ter as pernas que eu tenho, os pés que eu tenho, que me permitem andar todos os dias, do que ter um automóvel desse. Como no budismo nós falamos assim, agradece por você ter o paladar. Agradece por você ter o paladar. Porque já imaginou se nós não tivéssemos o paladar, nós iríamos comer alimentos sem gosto nenhum. Tem pessoas que ficam doentes e não têm acesso ao gosto do alimento. E é terrível se alimentar assim. Então existem vários elementos. Então somente por hoje, expresse a tua gratidão. Não é falar assim, no fundo, eu agradeço por tudo o que eu tenho. Mas no fundo, não é perceptível essa tua gratidão. Não é notória essa gratidão. Então aqui é ser grato por muitas coisas que às vezes nós esquecemos de agradecer. Isso é uma tarefa que deve ser lembrada. Por isso que os princípios do Reiki, que são 5 mais o somente por hoje, que dá 6, na minha visão, não se zangue, somente por hoje. Calma, não apresse o rio, ele corre sozinho. Somente por hoje, expresse a tua gratidão. Somente por hoje, não se preocupe. A gratidão é como se fosse um termostato do universo, que quanto mais eu agradeço, mais por vezes o universo me presenteia com elementos onde eu possa agradecer mais. Um dos meus mestres principais na minha vida foi o mestre Osho, e ele falava muito sobre essa questão de nós agradecermos até mesmo a morte, de celebrarmos, agradecermos, porque por vezes a morte é uma coisa terrível, sim, mas ela acontece, e talvez até isso tenha que ser celebrado, é o começo de um novo ciclo, o final de um outro ciclo. Então a ideia da gratidão, ela vem muito mais forte nos princípios de espiritualidade do que nos princípios de religiosidade, porque a espiritualidade é o teu conteúdo. O Reiki está muito preocupado com o teu conteúdo. Por isso que ele é uma técnica da espiritualidade. A religião é um rótulo, não que seja ruim. O Reiki também tem um rótulo, que são esses princípios, faça isso, não faça aquilo. Mas o Reiki é uma prática, então não adianta você, o rótulo, tá lá, agradecer. Aliás, agradecer nem é um rótulo das religiões, né? Um rótulo muito maior da espiritualidade. Espiritualidade é um ecumenismo, é aquilo que eu acredito, pegar o melhor de cada religião, o melhor de cada caminho transpessoal, enfim. Você é assim, senão você não estaria me escutando. Só vai me escutar quem é ecumênico, só vai me escutar quem é um ser bondoso, que aceita todos os caminhos religiosos. Só vai me escutar quem entende, ama o próximo como a ti mesmo. Senão você não vai estar me escutando, não vai fazer sentido. Eu falo de ecumenismo, de espiritualidade, e o Reiki traz isso, é uma prática. Então quando você coloca as mãos em você para aplicar Reiki, é uma gratidão, é um reconhecimento do seu próprio corpo. Não é um ficar pedindo um monte de coisas. Porque muitas vezes na religião existe muito mais uma preocupação de pedir ou de fazer rituais sempre repetitivos do que propriamente de você agradecer. Gratidão. Eu tenho falado muito gratitude, inclusive. Gratitude que é uma gratidão em ação. Isso se chama gratitude, uma gratidão em ação. Próximo princípio, Jyo Wo Hajime. Seja honesto no seu trabalho e seja aplicado. Vocês sabem que no budismo tem uma regra, isso é muito claro no Japão, que é assim, sem trabalho, sem ganho. Então, o ganho viria do trabalho. O trabalho é sagrado. Na Bíblia há uma passagem que diz assim, não deixará a pessoa de receber, de pagar o soldo da pessoa, pois sobre seu soldo deposita a tua alma. Ou seja, sobre o trabalho, sobre o ganho do trabalho, muito da nossa alma está ali presente. Principalmente quando você vê o seu trabalho como sagrado. Otávio, mas o que é sagrado? Sagrado é tudo aquilo
que você considera sagrado. Então eu vejo o reiki como algo absolutamente sagrado. O reiki para mim sempre foi... Eu ministro aulas de reiki há mais de 25 anos. E reiki para mim não é um comércio, não é um business, não é algo financeiro. Cada vez que eu vou dar reiki, eu fico absolutamente fascinado, feliz, extasiado. Vou até usar um termo forte. Eu fico num estado efervescente, porque isso é sagrado para mim. E então seja aplicado no trabalho. O trabalho, essa aplicação na Índia chama tapas. Tapas é disciplina. É você colocar a disciplina. E o trabalho aqui não é só o trabalho que tem um soldo. Fazer tua comida, quando eu vou treinar meu karatê, meu kenjutsu, meu kung fu, existe uma energia da minha parte que é uma energia de ter essa disciplina, que chama tapas. Quando eu acordo de manhã, eu faço a saudação ao sol do yoga. E por vezes eu não estou com muita vontade de fazer a saudação ao sol, estou com uma certa preguiça, eu falo disciplina, eu vou fazer. Ou se você vai parar de fumar, eu vou parar. Ou de comer carboidrato, eu vou parar. Ou de fazer jejum, eu vou jejuar. Então, essa questão de você ter disciplina e ser honesto com você e ser honesto com as pessoas também se você é um empregado, com o teu empregador. E se você é um empregador, com o teu empregado. No Ocidente, isso é bem coisa do Ocidente. No Oriente você não vê isso. Existe essa briga eterna entre empregado e empregador. Uma briga que a justiça entra no meio e, na minha opinião, acaba criando um caos maior do que já é. Pela essa falta de respeito, às vezes de um, às vezes de outro, às vezes dos dois, às vezes da própria justiça, que faz acordos, como se diz, não é? Justiça não faz acordo, justiça é justa. Então, é muito importante essa honestidade. Eu tive um problema muito grande com um banco, e não que eu devesse nada, muito pelo contrário, mas o banco tinha que me dar um documento para mim comprar e eu tinha um dinheiro para comprar uma ONG para cuidar de animais, um terreno enorme. E esse banco, os gerentes, os assessores, o pessoal que cuidava do consórcio, me deu a palavra de honra que ia me dar o dinheiro tal dia. Palavra de honra. Eu não pedi nada por escrito. E depois não cumprir o prazo, eu acabei perdendo a chance de cuidar de centenas de gatos e dezenas de cães. Por essa questão da desonestidade. E quantos trabalhos que são desonestos? Quantos trabalhos que são mentirosos? Quantos trabalhos que... Depois eu até consultei 2 amigos advogados que falaram, se você, Otávio, for para um juiz e processar o banco, os bancos mais ricos, eu tentei debater com um diretor desse banco, criar um debate sobre ética, ecologia, palavra de honra, fio do bigode, como se diz, mas nunca me responderam. E esses advogados falaram, se você chegar na frente de um juiz, o juiz vai falar que você é acho que é filantropo que diz, ou seja, você é um estúpido, porque você confia na palavra de honra das pessoas. Então você ainda perderia a causa contra esse banco, que hoje é o segundo maior do Brasil, hoje. Então, quando nós falamos de ser honesto, não importa se está dentro da lei, não importa se está dentro das regras, das constituições políticas, das constituições dos deputados, senadores e outras questões. É uma ética maior, é uma ecologia maior. Não matar, amar o próximo como a ti mesmo, não mentir, não roubar. Então o reiki traz isso. Quando nós impomos uma venda para alguém, ficar forçando a venda, isso muitas vezes não é correto também. E por último, Hito Nishinzuni. Seja gentil com as pessoas. Seja generoso com as pessoas. Agora, a ideia da gentileza não é só com os outros, é também com você. É com tudo que te cerca,
E é também com você. Por exemplo, agora eu tenho aqui em minhas mãos uma garrafinha d'água. Eu posso ser gentil com a própria água. A Monja Coen fala muito isso. Tomar com calma. Permitir que a água adentre a minha boca, sentir o sabor da água. Tudo isso é muito importante. Ser gentil com o alimento, não pegar de qualquer jeito. Ser gentil com o nosso habitat, com os nossos pets, com os nossos filhos, com os nossos companheiros. Mesmo essa entre aspas, briga que eu tive com esse banco e perdi, fracassei, enfim. Em momento algum eu perdi a gentileza, como diz Che Guevara, que não era nem tão gentil assim, né, mas sem nunca perder a ternura. Então, sempre respeitar a natureza, respeitar as pessoas. Por isso é que nós fazemos, tanto no Reiki, como também no nosso dia a dia, Namastê, que é uma saudação. Você vai sacralizar aquilo que você diz Namastê, que no Reiki você sabe é Gachô, é uma saudação. E é interessante que quando nós sentamos para praticar Reiki, que é um dos mandamentos também que Mikao Usui propunha, Asa, Iu, Gachô, Shite, Kokoro, Ni, Nenji, Kushi, Ni, Tonai, O. Tradução: de manhã e à noite, sente-se em posição Gachô e repita isso: somente por hoje serei gentil, não me preocuparei, não roubarei. E você usa outros elementos também, se você quiser. Então, quando você, antes de dormir, quando você toca o teu corpo, quando você aplica Reiki em você, isso é um sinal de gentileza para com o teu corpo. Quando você se dá um presente, quando você come uma fruta, quando você cuida de você, são sinais de gentileza que você tem para com você. Então a ideia de sermos gentis não é tão somente ser gentil com as outras pessoas, mas também com o alimento, com a água, com as pessoas, com o meio ambiente também. Então esses são os princípios do Reiki, os 5 princípios, que acabam virando 6, não é? Primeiro, só por hoje, observa o presente. Segundo, não se zangue. Terceiro, não se preocupe. Quarto, expresse a tua gratidão. Quinto, seja aplicado no seu trabalho em tudo o que você fizer. E sexto, seja gentil com tudo aquilo que te cerca. Essa é a história do Reiki. Esses são os princípios do Reiki. Anota no papel, deixa perto de ti, esteja sempre refletindo. Quando você aplicar Reiki, dá uma olhadinha nesse papel e traz junto com o Reiki os símbolos do Daikomyo, Honsha Zeshonei Sei Reiki, Chokurei. Vai pondo esses símbolos em você, vai pondo as mãos em você e ponha isso, ok? Veja o Reiki como sagrado, sinta o Reiki como sagrado. Quando você tem o hábito de trazer, de se auto-aplicar e aplicar em todo o universo que te cerca o Reiki, você vai se dar conta da bênção que é receber a iniciação nesse sistema. Eu volto a repetir que há mais de 25 anos eu ministro Reiki, observando no mesmo o sagrado. E quero que você saiba que eu sempre tive uma resistência em ministrar iniciações, seja lá do que for a distância. Nesses 25 anos eu fiz sim algumas iniciações de Reiki à distância, em pessoas que realmente não tinham condição de estarem comigo. De pessoas muito doentes, muito enfermas, de pessoas por vezes até mesmo numa cama de UTI esperando a transição. Aí pediam a mim e eu fazia a iniciação à distância. Mas sempre acreditei que o importante é você estar com o professor, estar com aquele que te inicia, que te dá o parampará, assim que se fala na Índia, que se chama iniciação, ou que se chama Kabol na tradição judaica, uma transmissão de um dom.
Mas no período da crise do coronavírus, eu optei, porque o mundo mudou, as dificuldades de nos aproximarmos surgiu, então eu optei por dar iniciações de Reiki à distância. É claro que para isso eu consultei, para mim, o maior mestre de iniciações que eu já conheci na minha vida, não só no Reiki, mas em todo tipo de iniciação, que é o meu professor que está no Japão, Edmundo Pelizardi Filho. Ele me autorizou, me ensinou um ritual mais ainda sofisticado do que eu já fazia, e hoje eu tenho feito um sem número de iniciações à distância, de Reiki 1 e 2, que eu uni o 1 e 2 do Reiki 3 e do Reiki Master. Essas iniciações que você pode inclusive se informar no meu site, humaniversidade.com.br, essas iniciações, elas são feitas, o ritual é muito elaborado, eu vou te falar só um pouco, porque existe um mantra que permite que eu adentre e te dê o parampará, o cabol, a tradição. Mas basicamente você olha para uma foto minha que eu vou te mandar, se você quiser receber a minha iniciação à distância, você vai estar olhando para uma foto minha, numa hora marcada, eu e a minha companheira, a Ananda, vamos subir no alto de uma montanha, olhando o mar, totalmente isolados. Eu e ela vamos abrir a aura de você, olhando para uma foto tua. Olha como o ritual é sofisticado. E durante 15 minutos vamos te dar a iniciação de Reiki. O Reiki é uma das pouquíssimas técnicas de imposição de mãos que existe iniciação, como batismo, como tantra, que você não existe a priori, né, cristianismo sem o batismo, não existe tantra sem o parampará, não existe o candomblé sem a liturgia de fazer a cabeça. Essas liturgias é que dão um valor, que dão um axé, uma força para essas tradições. Não existe Rosa Cruz, eubiose sem uma iniciação, muito menos a maçonaria. Tem os graus, tem as iniciações, e no Reiki é assim. Então, nesse período, se você tiver vontade, você que está agora aqui comigo, de receber uma iniciação, seja de Reiki 1 e 2, ou de Reiki 3, ou até mesmo de professor de Reiki, para que você dê cursos presenciais de Reiki e inicie quem você quiser, você pode entrar no site humaniversidade.com.br. Se você está aqui comigo, YouTube, Facebook, enfim, vai ter um link aqui embaixo, em algum lugar. Se você só está me escutando aqui na rádio Vibe Mundial, se está só me escutando, não tem o tag, mas se você está me assistindo, você tem aí os tags, né, que você tem todos os dados, e eu vou me sentir absolutamente honrado, feliz em poder te dar a iniciação. Essa iniciação, em valores assim, em momentos de crise, ela é parcelada, lógico, ela é facilitada. E o que é bacana do Reiki é que a partir do momento que você tem a iniciação do Reiki, você vai ter essa iniciação para toda a sua vida. Gratidão por você ser quem você é, amor de amor e mais amor ainda a ti. Está virando muitos alunos meus falam, fala Prem, fala aquilo que você sempre fala, vou falar. E é de verdade, amor de amor e mais amor ainda a ti.